Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira, dia em que nós celebramos uma festa dentro da liturgia, que é a festa do evangelista São Lucas. Então, nesse dia, o texto do Evangelho não deveria ser isso, né? A gente deveria seguir no capítulo 11 de Lucas, mas a gente retorna para o capítulo 10 para ver o que a liturgia nos apresenta. E diz assim: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Gente, eu quero começar chamando a atenção do versículo 1, porque faz todo sentido aparecer nesta festa do evangelista Lucas. Lucas não foi um dos 12. Não foi um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu. E talvez ao perceber isso, a gente queira diminuir a missão de Lucas. E aí, quando eu diminuo a missão dele, talvez eu diminua também a missão daquele catequista que está na minha comunidade. Eu diminuo a missão daquela outra pessoa que trabalha, né, que é sacristã, que, sei lá, que trabalha na secretaria da igreja, aquela pessoa que canta e toca no missa. Eu diminuo a missão dos outros. Como se talvez a única missão que existisse fosse a missão de ser apóstolo, que no caso hoje é reservada aos bispos. Os bispos são sucessores dos apóstolos. Mas é interessante que neste versículo 1 é mostrado que além dos 12 que foram escolhidos, Deus escolhe também os 72. E você pode começar a pensar o seguinte: independentemente daqueles que Deus escolhe para missões bem específicas, como ser bispo, como ser padre, existem também outros chamados que Deus também faz a cada um de nós. Por exemplo, hoje, eu enxergo isso de modo muito claro, este canal do YouTube também é um campo de missão para mim. É o local onde Deus foi. Um dia eu posso contar a melhor história para vocês, mas pouco a pouco, sem ter nenhuma pretensão, comecei a gravar vídeos e depois a coisa foi crescendo, né? Claro, o canal é bem pequeno. São 13 mil pessoas que estão inscritas aqui, pelo menos no dia que gravo esse vídeo. Mas são 13 mil, não é uma pessoa apenas. A coisa foi crescendo. Ou seja, existem outras missões. Talvez eu seja um desses 72 aqui. E veja que não é uma missão qualquer. É estar à frente de Cristo. É como se fosse abrindo as vias. E ninguém vai sozinho. Vai em dupla. Eu falava sobre isso na primeira leitura. A importância de não estar só. E aí é interessante que Jesus coloca, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós podemos pensar que hoje, na liturgia, ao olhar que estamos celebrando uma festa do evangelista, é dia também de rezarmos pelas vocações e pela missão. Especialmente no contexto em que mês de outubro é mês missionário aqui na igreja. Então é importante a gente rezar por isso. É preciso pedir ao Pai, porque é Deus quem chama o povo para a messe. Não é essa visão que eu estou vendo muita gente pregando, que parece que a gente tem que ser coach na hora de evangelizar. Então preciso ter verbos específicos, palavras específicas para convencer. Quase para fazer uma hipnose na cabeça do outro. Para nós, enquanto igreja, não são essas técnicas que convidam o povo. É o chamado que vem do próprio coração de Deus. Por isso, antes de pensar em técnicas para chamar as pessoas, eu preciso pedir a Deus que Ele traga, que Ele chame. Eu faço, obviamente, a minha parte, sendo acolhedor, anunciando Cristo, mas é sabendo que no final das contas não são as minhas técnicas, não é meu jeito de falar, não é meu jeito de ser que atrai. É Deus. Ele é quem move, Ele é quem sustenta. E aí é interessante que Jesus diz: eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos, né? Ou seja, você vai para lugares perigosos, mas não é para levar muita coisa. Não é para ter muito apego. De novo, né? Aqui eu quero falar da perspectiva meio que minimalista da missão. Às vezes eu vejo e dá tanta agonia, gente,
Pessoas que falam assim, eu só posso ser catequista quando eu for para a escola regional de catequese, quando eu for para a escola diocesana de catequese, quando eu for para isso, aquilo, outro. Eu só posso, sei lá, entrar na liturgia quando eu fizer um curso de teologia, quase. Tem gente que está colocando tantos empecilhos para a missão que estou vendo a hora ela dizer, só posso um dia servir quando eu estiver no céu. Gente, não ponha muitos empecilhos. Você não precisa de bolsa, nem sacola, nem sandália. Né? Você precisa de uma experiência. No final das contas, o encontro com Cristo é uma experiência que muda a nossa vida. E quando nós experimentamos, ninguém pode derrubar a nossa fé. É interessante que coloca, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Por que essa história? Naquele tempo os fariseus tinham o costume de ficar bajulando as pessoas. Então, não é para você imitar as outras técnicas. Não é para você querer imitar como o mundo faz, como a corrupção faz, como o dinheiro faz. Mas é para termos uma identidade diferente. Nós somos cristãos. E é interessante entender. Você chega numa casa, deseja a paz. Se ali é a paz, se alguém for amigo da paz, se alguém quiser acolher a sua mensagem, a mensagem vai para aquela pessoa. Senão ela volta para você. Qual é a visão? Nenhuma missão ela é infrutífera. Às vezes a gente tem essa visão, não é? Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que você foi convidado para ir para a casa de alguém que está afastado da igreja. Você foi lá, leu o evangelho, levou violão, você cantou, você é ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia. Você levou a comunhão para aquela pessoa e você viu que aquela pessoa não veio para a igreja. Aí tem hora que a gente fala, meu Deus, eu fracassei, meu Deus, parece que não fiz nada, porque fulano não acolheu. A palavra nos dá agora uma lição interessante. Se por acaso não serviu para a pessoa com que eu falei, vai servir para mim. Interessante isso. Na missão, não é só o receptor que ganha, mas eu que estou me doando. A doação também é importante. No ato de me doar, eu estou também sendo evangelizado. Tá vendo como é que é bonito o ato de doação? Por exemplo, gente, falo aqui de novo na dinâmica do canal. Ao falar para vocês, eu sou o primeiro que estou me evangelizando. Quantas vezes eu gravei um vídeo quando eu terminei e disse, meu Deus, isso é para mim. Né? E é assim a nossa vida. E aí depois, Jesus fala já no versículo 7, permanecer naquela mesma casa, ou seja, fique ali um tempo. Né? Comei e bebei do que eles tiverem, seja um com eles, porque vocês também merecem o seu salário. Vocês merecem também se alimentar, vocês merecem comer. Né? E aí ele vai até falar, quando você entrar numa casa e for bem recebido, coma tudo, cure os doentes e digam mais, o reino dos céus está próximo. Ou seja, em outras palavras, anuncie Jesus. A gente não pode perder tempo em deixar de evangelizar. E por que isso aqui fala tanto sobre Lucas Evangelista? Porque foi isso que aconteceu com ele. Um dia, não tem como sabermos ao certo, mas o Lucas ouviu falar que existia alguém que morreu e ressuscitou. E que morreu por amor, para nos salvar. E esse alguém é Jesus. Obviamente, a gente sabe, dentro dos estudos bíblicos, de teologia, que Lucas não era um judeu, ele era provavelmente alguém pagão. Então, ele não conhecia direito a lei, ele não era tão religioso, mas ele um dia conheceu quem era Jesus. Lucas teve essa experiência e ele quis anunciar para nós. Chegou o Evangelho. Ora, é claro, e a igreja é muito clara em dizer isso, a Bíblia já está compilada. São 4, tipos de evangelho. A palavra não é essa, é um só evangelho, mas segundo 4 evangelistas. Expliquei melhor. Mas eu e você somos chamados a neste dia também pensar, eu preciso fazer da minha vida um evangelho. Eu sou chamado a ser um outro evangelista hoje. Eu sou chamado, assim como Lucas, a saber quem é Jesus e querer compor com as minhas ações, com a minha vida, um evangelho para o mundo. Será que a gente tem feito isso? Será que as pessoas enxergam Cristo nas minhas ações, no meu jeito de ser, na minha forma de abraçar, na minha forma de dar bom dia? Calma, eu não estou querendo que você se culpe. Talvez você diga, não, eu sou alguém tão azedo, que misericórdia, nem eu me aguento. Mas eu convido você a mudar. E peçamos tudo isso pela intercessão de São Lucas Evangelista. São Lucas Evangelista, rogai por nós. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.